Olá, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui para compartilhar um pouco com as irmãs do capítulo 5 do livro As Bases da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem. É um livro com 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Então, eu já aproveito e inicio aqui dizendo que você que não tem o livro, e se você puder adquirir, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, não só em uma primeira leitura, mas em leituras futuras, sempre recorrer a ele, tanto para ajudá-la a entender algumas questões, alguns princípios da fé cristã, quanto para também auxiliá-la no discipulado com pessoas que são novas na fé, com pessoas que você tem instruído na palavra de Deus. Então, é um material excelente e também a gente faz aqui o estudo, compartilho aqui com vocês em áudio, em reunião, em vídeo, mas nunca dá para abordar tudo o que cada capítulo traz. Então, a gente sempre pega os tópicos principais e compartilha aqui com vocês. Então, se você puder adquirir o seu livro, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, certo? Bem, antes de iniciarmos também gostaria de pontuar que esse capítulo 5, eu tinha marcado uma reunião com vocês, uma reunião online, onde iríamos expor o capítulo e também iríamos trocar um pouco de ideias, né, das reflexões que vem à nossa mente, iríamos conversar um pouco sobre ele. Mas eu me encontro impossibilitada de realizar essa reunião devido a algumas intercorrências. Na gestação não posso ficar muito tempo sentada, né? Não posso, preciso estar de repouso. Então, por conta disso, eu achei melhor para a gente não parar, gravar esse áudio, até porque a gente acaba gravando até por partes, né? E depois junta e consegue compartilhar aí com vocês e a gente não perde o tempo de estar compartilhando os capítulos, né? Então, espero que seja uma bênção para a sua vida e não vamos deixar de ter, claro, a oportunidade de trocar reflexões e trocar uma ideia a respeito desse capítulo, tá certo? Então, vou deixar as questões de aplicação logo abaixo, no finalzinho de tudo, vou deixar as questões de aplicação e quem desejar responder no nosso grupo do WhatsApp, responda as questões, vamos conversar sobre. Com certeza será muito bom, para que possamos aplicar melhor ainda o conteúdo desse capítulo, tá bom? Então vamos lá. O que é oração? O autor inicia falando que a oração é uma das maneiras que Deus permite ao seu povo de se envolver com ele. Por meio da oração, nós podemos conhecer a Deus melhor e não só conhecê-lo melhor, mas conhecê-lo verdadeiramente. Por meio da oração, da comunhão com Deus, nós deixamos de estar propício a criar um Deus em nossa mente, mas nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus através da intimidade, da oração, da busca ao Senhor. Por meio da oração, nós pedimos, confessamos nossos pecados, também adoramos ao Senhor e louvamos ao seu nome. Nós rendemos a Ele ações de graças. O primeiro tópico, então, deste capítulo vai ser a razão para nós orarmos. Qual é, então, a razão para orarmos ao Senhor? Bem, não é porque Deus precisa que nós apresentemos a Ele as nossas necessidades. Deus não precisa saber o que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, porque assim como diz lá em Mateus 6:8, vou ler aqui para vocês, diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de o pedirdes. Então, Deus não precisa que oremos para que Ele venha a saber o que se passa em nosso coração, o que se passa em nossa vida, quais são as nossas necessidades. Quando nós rogamos ao Senhor por nossas necessidades, nós estamos, na verdade, expressando a nossa confiança nele e aumentando a nossa dependência dele. Então, somos nós quem precisamos orar.
e não Deus que precisa ouvir as nossas orações. Nós precisamos esperar com fé em Deus, assim como uma criança espera que seu pai a supra do que ela precisa. Deus não apenas deseja que nossa confiança nele cresça por meio da oração, mas também que nosso amor por ele e nossa relação com ele cresçam e se aprofundem. Palavras do autor. A oração nos permite fazer parte de uma história maior do que a nossa. Nos permite estar envolvidos em atividades que têm significado eterno. Quando oramos, o reino de Deus avança enquanto a sua vontade é feita, assim na terra como nos céus. Mateus 6,10. A eficiência da oração. Deus geralmente atende às nossas orações. Vamos ver lá em Lucas 11, do 9 ao 10, o que a palavra de Deus nos diz. Também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, porque todo o que pede recebe, quem busca, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Então, irmãs, Deus está atento às nossas orações. O que nós precisamos em que nós muitas vezes falhamos é justamente em buscar ao Senhor. É justamente em sermos dependentes dele para tudo, todas as questões em nossa vida, das menores às maiores. Nós falhamos em pedir a Deus, por isso não somos atendidos. Lá em Tiago 4:2, eu vou compartilhar aqui também com vocês a leitura, vamos ver? Diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Continuando ainda, no verso 3 diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, nós vemos que nós muitas vezes desejamos, cobiçamos, queremos muito algo, mas nós não pedimos, nós não vamos à fonte daquele que pode nos conceder infinitamente mais. E muitas vezes também, até vamos, mas nós vamos pedindo mal, pedindo em desacordo com a vontade de Deus, pedindo para nós mesmos, pedindo para nos satisfazer os nossos próprios interesses, quando nós sabemos que a vida cristã não é sobre nós, mas é sobre o bem primeiro, é para a glória de Deus e é sobre o outro muitas vezes, e é pensar em servir muitas e muitas vezes, e não em suprir os nossos desejos egoístas. Então, são aí dois motivos básicos porque muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Primeiro, muitas vezes nós não pedimos, nós não apresentamos aquele que pode resolver, aquele que pode sanar aquilo que necessitamos e muitas vezes pedimos, mas pedimos mal, em desacordo com a vontade de Deus. O autor ainda destaca que da nossa parte nós não temos o direito de pedir nada a Deus de forma ousada. Muitas vezes nós vemos aí no meio evangélico que está aí tão amplo e tão misturado de doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. Nós vemos muitas vezes as pessoas em posição de oração com autoridade delas próprias, determinando algo para Deus, quando nós vemos que nós não temos o direito de pedir de forma ousada absolutamente nada ao Senhor. Nós precisamos buscar em humildade ao Senhor e buscar pela vontade dele em nossas vidas. Afinal, quem somos nós para de forma ousada nos chegarmos a Deus e determinar algo para ele? Nosso próprio pecado pessoal deve nos desqualificar de solicitar algo a um Deus Santo. Mas se a nossa fé está em Jesus, a Bíblia diz que Ele é a razão das nossas orações surtirem efeito.
Ele é o mediador entre Deus e os homens. Palavra do autor. Que podemos confirmar com a leitura do texto bíblico que está lá em João 14:6, que diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, Deus não tem obrigação de responder às orações daqueles que têm rejeitado seu filho. Embora ele esteja ciente de tais orações e às vezes, em virtude de sua misericórdia, prefere respondê-las, ele não promete ouvir e responder às orações do descrente, como faz com as orações daqueles que estão de acordo com a sua vontade. Aqui também é uma citação direta do autor Wayne Grudem, em que a gente pode ver a diferença da súplica do justo e da súplica do ímpio. O justo, por que justo? Né? Porque foi justificado por Cristo Jesus. Não é justo porque é bom por si mesmo, mas justo é todo aquele que, mediante a fé, recebeu a justiça de Cristo que foi conquistada na cruz do Calvário por nós. Esse se torna justo diante de Deus, justificado. E a estes, o nosso Deus promete que irá ouvir as orações e irá atendê-las segundo a vontade dele. Já os ímpios, eles não estão respaldados na justiça de Cristo. Então, a eles, Deus não promete ouvir e responder suas orações. Mas muitas vezes Deus o faz. Por quê? Por sua imensa misericórdia. E aí conduz muitas vezes essa pessoa à autoridade e à justiça de Cristo, que foi conquistada, né, para que então possa ter a salvação. Mas muitas vezes Deus ouve sim algum clamor de pessoas que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, unicamente pela sua imensa, infinita graça e misericórdia. Embora isto não seja uma regra, mas a promessa é para aqueles que têm Jesus como seu Salvador, que estão respaldados por trás da justiça de Jesus Cristo. A autoridade de nossas orações está em orarmos em o nome de Jesus. Lá em João 16:23 vai nos dizer assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, nós vemos aqui em que consiste a autoridade das nossas orações. Não é em nós mesmos, não é nas nossas belas palavras, não é também em sermos bons por nós mesmos, em sermos justos por nós mesmos, pois nós sabemos que não somos. A autoridade da nossa oração está em orarmos em nome de Jesus, que é o único nome sobre todo nome, o único justo e que não tem pecado, que tomou sim o nosso pecado para si, mas ele nunca pecou, nunca conheceu o pecado. Então, debaixo da autoridade de Cristo, as nossas orações, elas são ouvidas pelo nosso Deus, que é um Deus santo. Nós não podemos nos achegar a esse Deus sem ser por meio de Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, entra aqui também aquela questão de orarmos em nome de Jesus. Por que oramos em nome de Jesus? Quando nós estamos orando, que nós colocamos ao final da nossa oração, por exemplo, te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Esse termo em nome de Jesus não é uma frase mágica, não é algo que vai fazer, né, o pó de pilim-pim-pim que vai fazer ali com que todas as coisas aconteçam. Mas, na verdade, nós estamos aí expressando que nós estamos respaldados na autoridade de Cristo e não na nossa. Portanto, orar em nome de Jesus não significa que todas as nossas orações precisam ter necessariamente esta frase no final, mas nós precisamos expressar que a única razão pela qual nossas orações se achegam a Deus é pela autoridade de Cristo Jesus. Se nós não reconhecemos isso, se nós oramos sem citarmos o nome de Jesus, sem citarmos a autoridade de Cristo Jesus na qual nós estamos escondidos,
essas orações elas não surtirão efeito. Então, aqui vou compartilhar também com vocês uma outra citação do autor que diz assim: quando ele disse isso, não quis dizer que devemos nos apegar à frase em nome de Jesus para cada uma das nossas orações. Em vez disso, ele quis dizer que nossas orações deveriam ser feitas com base em sua autoridade, como nosso mediador e de acordo com o seu caráter. Lá na página 59 do livro, o autor vai falar, tem aqui essa citação dele que eu trouxe em destaque. Então, essa é a importância de orarmos em nome de Jesus, de reconhecermos a autoridade de Cristo Jesus. Vai nos dizer o seguinte, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos ter essa atitude de chamar o pecado pelo nome de pecado realmente e não simplesmente de erro, né? Como muitas vezes nós vemos as pessoas querendo fazer com que o pecado pareça apenas um erro, apenas um equívoco. Não, pecado é pecado. E pecado fere a santidade de Deus. Então, nós precisamos chamar o pecado pelo nome. Nós precisamos apresentá-lo diante do Senhor, confessando os nossos pecados e clamando ao Senhor pelo seu perdão. E Ele nos perdoa desses pecados. Por quê? Porque Cristo, Ele já foi punido por todos os nossos pecados, os pecados que nós cometemos anteriormente, os pecados que porventura estejamos cometendo e os pecados que cometeremos, todos eles foram punidos na pessoa de Jesus Cristo na cruz. E isso deve nos incentivar a buscar o perdão do Senhor, a confessar os nossos pecados ao Senhor, para que Ele esteja nos perdoando, não somente dos pecados que nós conhecemos, que nós reconhecemos em nossa vida, já termos cometido ou estarmos cometendo, mas também daqueles pecados que nos estão ocultos, que nós não conhecemos. Lá no Salmos 19, verso 2, eu vou ler para vocês, compartilhar com vocês aqui. Perdão, queridas, é Salmos 19, verso 12, que diz: quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Então, nós sabemos que existem pecados que nós não conseguimos cometer a tal nível a mancha do pecado em nossa natureza que muitos deles nós não vamos conseguir visualizar. Então, até por esses, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus Cristo perdão. Além disso, Tiago nos anima a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros para que possamos ser curados. Tiago 5,16 vai nos dizer: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Peço perdão aqui, uma observação, peço perdão pelo barulho, tá bem animado por aqui hoje, mas espero que não esteja atrapalhando de vocês compreenderem. Bem, então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer o pecado em nossas vidas, confessá-los primeiramente ao Senhor e confessá-los também aos nossos irmãos, para que possamos estar orando uns pelos outros e através dessa disciplina o Senhor nos concede a cura de toda culpa, de toda acusação, de todo mal que aquele pecado causou em nossa vida e em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Nós precisamos então ter a humildade em nossas orações. Nós sabemos que essa atitude de humildade é uma das características mais fortes que são necessárias em uma oração que agrada a Deus. Lá em Tiago 4,6 vai dizer: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então tenhamos muita atenção a estarmos tendo humildade em nossa vida como um todo, em nossas orações. Às vezes as nossas orações elas não terão respostas, assim como foi com Jesus e Paulo.
mas precisamos ter a mesma humildade que eles tiveram e submissão, clamando que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós vemos na crucificação de Jesus que Jesus ora ao Senhor: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o apóstolo Paulo também pediu ao Senhor para que tirasse o espinho da carne dele. Por 3 vezes pediu ao Senhor. Mas mesmo clamando para que não seja feito daquela forma, em seguida nós vemos que o clamor foi: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O clamor foi: a tua graça é suficiente, porque o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, do apóstolo Paulo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa postura em nossas orações de humildade e de submissão à vontade de Deus. Essas orações não respondidas não abalaram a confiança de Jesus e nem de Paulo, em um Deus que faz todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como nos diz a palavra do Senhor lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos promete hoje não nos deixar, nem nos desamparar. Vamos ver em sua palavra essa promessa tão grandiosa para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma certeza que nós temos: o Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Ele sempre está conosco, por mais que nós estejamos clamando algo ao Senhor e não estejamos tendo a resposta do nosso Deus. Essa certeza da presença fiel do nosso Senhor é um motivo mais do que suficiente para termos alegria em sua presença, mesmo diante das circunstâncias que não são boas aos nossos olhos, mas Deus tem um propósito para todas elas em nossa vida. Portanto, independentemente da situação, podemos confiar e dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem, assim como diz em Hebreus 13:6. Amém, minhas amadas irmãs. Então, nós podemos ver aqui um pouco dos princípios para as nossas orações, do que é oração, da atitude que Deus deseja que nós tenhamos nas nossas orações e também da eficiência das nossas orações. Onde está essa eficiência? Essa eficiência está tão somente no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. As razões para nós orarmos, nós necessitamos de orarmos, nós necessitamos de nos colocarmos diante do Senhor, de derramar aos seus pés as nossas necessidades e aquilo que se passa em nosso coração. Essa é uma necessidade da nossa alma, nós precisamos buscar ao Senhor com todas as nossas forças, então nós não devemos negligenciar as orações. Orar, o nosso momento de orar, de clamar ao Senhor, estar sós com Ele, que é de extrema importância, e também estar ligadas a Ele durante todo o nosso dia, em atitude de oração constante, orando sem cessar. Então, que o Senhor nos fortaleça, que possamos usufruir desse privilégio que é podermos nos chegar a Deus pelas orações através de Cristo, e assim podermos ser por Ele fortalecidos, ouvidos, respondidos, mais firmados, principalmente na fé. Esse é o desejo do Senhor, que as nossas orações elas redundem em glória, louvor e exaltação ao nosso Deus, que essa é a vontade dEle para as nossas vidas, a vontade dEle sempre perfeita para cada uma de nós. Bem, então ficamos por aqui neste capítulo 5. Então, queridas, espero que o Senhor tenha edificado suas vidas através dessas reflexões e que Ele venha nos conduzir em oração, porque nós não sabemos orar
como convém, assim como diz a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que ora por nós. Então precisamos estar ligados a Ele, que Ele nos mantenha dessa forma, sob a sua dependência. Bem, se esse conteúdo edificou a sua vida, compartilhe com quem você desejar, seja um canal de bênção nas vidas de outras pessoas. O nosso próximo capítulo será o que são anjos, Satanás e demônios, tá? É o capítulo 6 do livro As Bases da Fé Cristã e eu aguardo vocês também comigo. Ainda não sei como será o modelo, se vai ser reunião, se vai ser vídeo, se vai ser áudio, mas nós vamos continuar reforçando esses princípios da nossa fé, essas bases da nossa fé. Nós vamos, pela graça de Deus, continuar reforçando cada uma delas. Amém? Deus abençoe a todas e tenham um excelente dia. Na paz do Senhor.